E aí, moçada, eu sou o professor Alisson Alencar, mais uma vez dando continuidade à nossa sequência de aulas de botânica com vocês. Hoje, em especial, na nossa aula, a gente vai estar falando, moçada, na Biologia 3, para a terceira série, para os nossos pré-universitários, a aula de número 12, na nossa sequência, que fala especificamente sobre morfologia e agora anatomia do caule. Isso é importante. Galera, mais uma vez, destacando aquela ideia que eu estou à disposição para que vocês precisarem, para tirar uma dúvida de maneira mais aproximada. Estou aqui disponibilizando o meu Instagram pessoal, Alisson M. Alencar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda um direct lá para a gente e a gente troca uma ideia sobre o assunto que vocês, claro, precisarem, tá bom? Moçada, sejam bem-vindos para mais uma aula falando um pouquinho sobre uma das importantes estruturas, ou talvez uma das mais cobradas estruturas em termos de vestibulares. Estamos falando, moçada, do caule, e eu costumo dizer que, no geral, é um órgão de proposta vegetativa. Normalmente não se associa propostas reprodutivas a caule, tá? Mas é legal dizer que ele é geralmente aéreo. Você deve estar perguntando: professor, por que geralmente nem todo caule é aéreo? Não, existem os caules chamados subterrâneos, que a gente vai ver, moçada, daqui a pouquinho. Beleza, moçada? Então, ao caule eu atribuo pelo menos, galera, 3, 4, 5 funções, como nós falamos anteriormente. Lembrem que o caule tem função de sustentação da copa, ou seja, a função estrutural, função de sustentação. O caule também permite a condução da seiva bruta e da seiva elaborada. É importante destacar que os caules jovens, moçada, clorofilados, flexíveis, eles também têm propostas fotossintetizantes. E o legal dizer também, moçada, que há também caules com característica de armazenamento. Não é somente raiz tuberosa que acumula amida, hein, moçada? Há o caule, ou em algumas categorias de caules, a função de acumular amida em suas reservas polissacarídicas. E esses caules, que tem como, por exemplo, a batata inglesa, são chamados de tubérculos, de tal maneira que a função de sustentação, condução, por que não armazenamento, são as principais funções. Porém, há alguns tipos ou categorias, galera, de plantas ou vegetais que permitem, através dos seus caules, promover a tal chamada reprodução vegetativa. O que é isso? Você pode, em algumas categorias de espécies vegetais, fragmentar caules subterrâneos, cortando-os em pedacinhos ou fragmentos, gerando um enraizamento em uma outra região ou em uma outra área, onde ali se permite o crescimento de um novo vegetal. É um mecanismo, portanto, moçada, de propagação vegetativa, utilizando o próprio caule. No geral, portanto, sustentação, condução, armazenamento de nutrientes são aquelas funções que mais corriqueiramente, moçada, caem nos vestibulares. É legal dizer, galera, que o caule, diferentemente da raiz, ele tem, ou eles possuem, algumas propriedades, anatomicamente falando, que os diferenciam das estruturas radiculares. Galerinha linda, pode observar, aqui a gente tem uma representação esquemática do caule propriamente dito, onde nós temos, galera, as gemas apicais, as gemas laterais. E aí você me pergunta: tio Alisson, o que de fato tende a diferenciar no ponto de vista histológico e por que não funcional, caule de raiz? Eu costumo dizer, moçada, que existem no caule unidades morfologicamente definidas como gemas laterais que não ocorrem em raízes. E é esse ponto, galera, que vai diferenciar na condição morfológica e funcional caules e raízes. Observe, galera, que nós temos a gema apical e, diferenciando das raízes, nós temos as regiões das gemas laterais ou gemas axilares. Lembrem, essas gemas laterais apresentam um alto potencial mitótico de diferenciação, que vai sugerir a ideia de que somente no caule é possível, galera, a diferenciação de ramos caulinares, de galhos, folhagens, estruturas florais, enfim, algo que não se observa, por exemplo, em condições de raízes. Dessa maneira, moçada, nós temos na composição de um eixo caulinar típico as zonas que nós chamamos de nós, algo próprio e exclusivo de caule, quando se compara à raiz,
E nós observamos que esses nós são regiões através das quais ocorrem zonas meristemáticas laterais, ou seja, onde nós encontramos as gemas laterais, que por sua vez, galera, são locais com propriedades mitóticas, com propriedades de diferenciações, que vão justificar a formação de galhos, vão justificar a formação de folhas, algo que é próprio, típico e, claro, característico do caule. Uma curiosidade, moçada, nós temos no caule, enquanto diferencial anatômico e estrutural, a região dos nós e a região localizada entre dois nós, no seu vestibular, nós vamos chamar de entre nós. E essa característica de nós e entre nós são condições de caracterizações caulinares típicas, beleza? Portanto, a ocorrência de gemas laterais é o que credencia enquanto diferenciação essa estrutura caulinar das estruturas radiculares, por exemplo. Beleza? Moçada, na característica de classificação, agora já com a proposta mais de classificar o tipo de caule, nós temos, moçada, aqui aquele caule que é típico, talvez aquele caule mais característico. Eu costumo dizer, moçada, que o tronco refere-se a um caule, mas nem todo caule refere-se a um tronco. Por quê, galera? Porque na verdade o tronco é uma categoria de caule, ou seja, um tipo de caule. E a gente vai lembrar, moçada, como as mangueiras, os ipês, entre outros vegetais de grande porte, são esses vegetais possuidores de um caule, galera, olha só, bem desenvolvido, é um caule aéreo, de proposta ereta, de característica lenhosa ou espessa, com ramificações somente na zona apical. E esse tipo de caule, moçada, nós chamamos de caule do tipo tronco, um caule de proposta aérea, ereta e lenhosa. Uma outra característica é que essas ramificações, elas seriam observadas apenas na composição apical desses vegetais, ou seja, os ramos ocorrem no ápice de suas estruturas. Beleza, moçada? Show! A outra categoria, moçada, que é muito legal falar sobre elas, como o pimentão, as ervas, enfim, moçada, o pé de arroz, são aqueles caules com características, digamos, não lignificadas. São caules esverdeados, caules clorofilados, típico de plantas jovens ou simplesmente, moçada, plantas de pequeno porte, com característica de flexibilidade, característica de delicadeza quanto às suas composições. E aí a gente vai observar que eles têm suas ramificações mais discretas, são flexíveis e claramente mais delicados. Eles são geralmente esverdeados e, consequentemente, são providos da capacidade de também promoverem uma atividade fotossintetizante. Beleza, galera? Portanto, a gente falou do tronco e agora, galera, desse caule bonitinho, galera, que a gente chama de haste. Vegetais de pequeno porte, providos de flexibilidade, delicadeza e, por que não, com ramificações mais discretas. Um exemplo bem clássico, por exemplo, no caso, as ervas de uma forma geral. Beleza? Moçada, tá tranquilo, tá suave, de boa? Então vamos lá. Nós temos, galera, esse caule, que, moçada, aqui no nosso estado do Ceará, é bastante comum e frequente nas zonas litorâneas. Nós temos aqui, galera, os caules do tipo cilíndrico. E para não falar cilíndrico, moçada, para ficar chique, a gente fala de estipes. E esses caules, galera, chamados de estipes, que tem como exemplo alguns exemplos do Brasil inteiro, como por exemplo o palmito, o babaçu, o açaí, que é uma delícia, moçada, os coqueiros, o buriti, são exemplos de caules do tipo estipe. Ora, você deve estar perguntando, o que caracteriza? Moçada, se eu observo, eu analiso, visualizo um coqueiro, eu vou perceber, moçada, que eles têm como características compartilhadas. Eles têm um caule cilíndrico, de aspecto cilíndrico, lenhoso, aéreo e claramente, moçada, com ramificações na zona apical. Observe que os coqueiros, as palmeiras, os buritis e, por que não, moçada, o próprio açaí, apresenta esse eixo caulinar espesso, com característica lenhosa, com característica resistente e, claro, com propostas bem interessantes quanto a possíveis cobranças de prova.
É claro que o aluno questiona, ele pode cobrar como isso numa prova? Bom, ele pode no enunciado, em um comando de uma questão, caracterizar um caule específico de uma determinada área ou região no ponto de vista de adaptações e pedir para o aluno falar desse tipo de caule ou caracterizá-lo como todo. Beleza, moçada? Bom, depois do chip, nós temos, galera, esse caule que eu acho muito legal falar sobre ele. É um caule, galera, chamado de colmo. Esse colmo, tio Alisson, o que é isso? É uma categoria de caule, olha que interessante, que eles não são ramificados em toda a sua extensão, onde a principal característica, moçada, não esquece isso, seria apresentar nós e entre nós bem visíveis. Ou seja, quando você olha para esse caule de característica cilíndrica, moçada, de fato, apresentando ao contrário dos chips, eles apresentam esses nós e entre nós bem visíveis. Sabe quais são? Os exemplos que podem facilitar a sua caracterização? A tal chamada, galera, cana de açúcar, beleza, o próprio pé de milho, que são chamados, como a gente denomina botanicamente de colmos cheios, e o próprio bambu, que é considerado, moçada, um tipo de caule que a gente chama de colmo do tipo oco, beleza, moçada, ou fistuloso. Mas o que caracteriza, evidentemente, moçada, o colmo seria a ocorrência biológica de uma característica cilíndrica, não espessa, não lenhosa, onde eu consigo identificar nós e entre nós bem visíveis em toda a sua extensão de eixo caulinar. Massa, galera, tranquilo? Bem legal falar sobre o colmo. Temos ainda, moçada, o chamado estolho, que nos vestibulares, moçada, são citados como caules de características rastejantes, de crescimento, portanto, quando nós falamos, moçada, de característica rastejante, são aqueles caules que geram crescimentos paralelos ao solo, ou seja, eles são finos, são delgados, são filamentosos e com características ou propostas mais delicadas, e eles se caracterizam por serem, de fato, caules rastejantes. E a gente fala, galera, que esses caules chamados de estolho, eles apresentam vários pontos de fixação ao longo do eixo caulinar. Esses caules, galera, de fato, a partir dessas gemas que são espaçadas entre si, começa ali a haver formação de raízes, começa a haver formação, galera, de folhagens, o que justifica ser citado como exemplo o próprio morangueiro, que tem aquele caule, galera, de crescimento paralelo ou rastejante, e a gente tem também a grama, ou simplesmente, moçada, as gramíneas, onde você tem um tipo de caule de aspecto rastejante, de aspecto alongado, mais fino e delicado. E o detalhe, eles se fixam ao solo em vários pontos de fixação. Por que a gente está falando isso, galera? Porque há, em alguns vestibulares, uma tendência de fazer pegadinhas com o aluno. E quando a gente fala, galera, estolho, a característica é que há um espaçamento seguido e continuado em toda a extensão do caule. É importante dizer, galerinha, que a partir desses pontos chamados de gemas, é onde se dá enraizamentos em vários pontos de continuidade do eixo caulinar. Por que eu te falo isso? Porque no caso, galera, do tal chamado caule sarmentoso, ele tem propostas bem parecidas com o estolho. Agora, qual a diferença, moçada? O estolho, você vai ter vários pontos de fixação no solo. Já no caso, os caules denominados sarmentosos, eles são também rastejantes, eles são também longos, são também finos, são delicados, são delgados, só que no geral apresentam apenas um único ponto de fixação no solo, diferentemente do estolho. No caso do tipo sarmentoso, eu posso citar como exemplo, moçada, a abobrinha, as videiras, assim como o próprio pepino. Você vai perceber, portanto, que esse caule, ele tem crescimento, enquanto característica delgada, filamentosa e delicada, crescimento rastejante, porém ele se fixa ao solo por apenas um único ponto. Beleza, moçada? E aí a gente tem um tipo de caule com característica de um caule sarmentoso. Aqui, galera, a gente fala de caules trepadores, como o próprio nome sugere, são aquelas que utilizam-se de estruturas para gerar um desenvolvimento, moçada, sobre um determinado suporte. Professor, precisa ser necessariamente uma outra planta? Não, moçada.
Aqui eu posso falar, logicamente, de um suporte em uma base de madeira, uma estrutura qualquer, mas também outros vegetais podem ser utilizados. E essas plantas, galera, chamadas de plantas trepadoras, ou ainda o caule, chamado caule trepador, é aquele que cresce sobre uma outra planta ou sobre um outro suporte. Olha a dica, sendo auxiliada essa fixação por estruturas de fixação. Por que eu falo isso, galera? Porque tem plantas, galera, que crescem sobre outras sem necessariamente utilizar, enquanto elementos auxiliadores, essas estruturas de fixação, beleza? De tal maneira, moçada, a gente vai lembrar que a gente tem os caules trepadores, quando eles se desenvolvem sobre um outro suporte, claramente utilizando como recurso auxiliar essas estruturas de fixação, beleza? É legal dizer ainda que existem os caules volúveis. Eu sei que é uma característica, digamos, um tanto quanto mais específica, mas são chamados de caules volúveis aqueles que também crescem sobre o suporte, só que eles não usam estruturas de fixação. Na verdade, os caules volúveis, moçada, são aqueles que crescem se enrolando sobre o suporte, sem a participação de estruturas de fixação, desenvolvendo-se sem esse auxílio de estrutura de fixação. Dessa maneira, é o que a gente acaba diferenciando entre os caules trepadores e os caules chamados volúveis. Se tem estrutura, moçada, de fixação, eu estou falando, claro, de trepadores. Se apenas se enrolam, evidentemente, sem constituir, moçada, a utilização ou auxílio de estrutura de fixação, esses caules seriam chamados apenas de caules volúveis. Beleza, galera? Show? Bom, na sequência temos aqui os caules subterrâneos. A gente fala, galera, que é um tipo de caule que cresce sobre o solo. É legal dizer, galera, que esses caules subterrâneos, como por exemplo, moçada, o rizoma, que seria o nosso principal representante, nós entendemos que o rizoma, moçada, ele tem uma característica subterrânea, e o mais legal, enquanto proposta de caule subterrâneo, é que, galerinha, apesar de ser um caule, ele cresce aqui, ó, sob o solo, e o mais legal é que ele cresce de forma paralela à superfície do solo. Vou te dar um exemplo clássico. Galera, o primeiro exemplo, a velha e conhecida samambaia, que pertence ao grupo das pteridófitas. Bom, como a gente estava falando, o exemplo, moçada, no caso da bananeira, é importante destacar que o que a gente observa, de fato, como a gente comentou agora há pouco, que o caule do tipo rizoma, ele tem proposta, moçada, subterrânea, beleza, onde de espaços em espaços eu tenho a ocorrência de gemas que vão permitir a formação de estruturas radiculares, raízes, e a formação de estruturas aéreas. Só que, galera, não esquece, essa porção aérea, de fato, são folhagens modificadas, não correspondem a caules aéreos, porque o caule, moçada, ele é subterrâneo. Aí você pergunta, então o que isso aqui a gente vê, moçada? O que seria isso que a gente observa na estrutura? Galerinha, o que a gente vê de forma aérea e constituída na bananeira são folhas modificadas, cuja condição de organização ou compactação sugere ser um caule, mas não é caule, porque o legítimo caule, ele é subterrâneo, beleza? E esse caule, ele é chamado, galera, claro, de rizoma. Como exemplo, além da bananeira, a própria samambaia, beleza? Chegamos aqui, moçada, nos caules ainda de propostas subterrâneas, aqueles caules chamados de tubérculos, que assim como as raízes tuberosas, os tubérculos são caules subterrâneos que armazenam substâncias nutritivas. E a gente está cansado de fazer aquela análise, né? Se eu tenho lá uma estrutura vegetal que acumula reserva glicídica, eu estou falando do amido, ou seja, um polissacarídeo de reserva energética para a planta. Então, algumas categorias de vegetais, como a batata inglesa, o próprio gengibre, o inhame, eles acabam sendo exemplos de tubérculos, que são caules, galera, que armazenam substâncias nutritivas. E um detalhe, apresentam gemas laterais bem visíveis. E o mais legal, dizer, galera, que essas gemas laterais, delas permitem um brotamento,
permite o surgimento de novas plantas. Se você olha, por exemplo, para a batata inglesa, você pode observar na sua casa aí, galerinha, antes de fazer aquela batata frita deliciosa, você vai ver que a batata inglesa, ela possui alguns gomos, algumas protuberâncias laterais, o que sugere a ocorrência de gemas. E se ocorrem gemas, de fato, eu caracterizo a batata inglesa, moçada, como exemplo clássico de caule do tipo tubérculo. Beleza? Tranquilo? E é mais um exemplo de caule subterrâneo. Beleza? Bom, moçada, temos aqui o bulbo, que eu acho que é um exemplo mais interessante, porque muita gente fala assim: nunca imaginava que cebola, que o alho, por exemplo, fosse exemplo de estruturas associadas a caules. Sim, galera, na verdade, os bulbos são caules subterrâneos, como eu coloquei agora há pouco, com estruturas, digamos, mais complexas. Elas são formadas, galera, essas estruturas, por um caule. Olha que interessante, moçada, um caule de proposta subterrânea, beleza, moçada, onde um caule, ele é envolvido, ele é circundado enquanto a estrutura caulinar por folhas modificadas. Essas folhas, galera, nós chamamos de catáfilos. Se você estiver atento, uma cebola, por exemplo, moçada, o próprio alho, são exemplos de bulbos. Posso dizer, portanto, que o bulbo nada mais seria do que um caule ou estrutura caulinar de proposta subterrânea, onde, galerinha, eu tenho, olha só, o caule representado aqui, moçada, por uma zona chamada de prato, onde a partir dessa estrutura centralizada partem as raízes ou sistema radicular, e aqui, moçada, a gema caulinar propriamente dita. É legal lembrar que toda essa composição discreta e caulinar, ela é envolvida, ela é circundada, ela é protegida por camadas concêntricas, que nós vamos chamar simplesmente de túnicas ou catáfilos, de tal maneira que a gente tem o bulbo simples, que possui uma parte central, como eu falei agora há pouco, chamado de prato, onde você tem aqui a zona, moçada, onde surgem as raízes, onde a estrutura da gema caulinar como um todo, que é essa porção mais centralizada, ela se encontra envolvida. Vocês lembram que a cebola tem aquelas camadinhas? E ali seriam folhas modificadas com características evidentemente subterrâneas. Legal, né? Que também acumulam reservas nutritivas. E nós utilizamos, evidentemente, muitas vezes como fonte de alimento. Fica ligado. Já o bulbo, como o alho, por exemplo, ele é chamado de bulbo composto. Por que, galerinha? Porque cada dentinho daquele do alho, por exemplo, cada dente do alho, que a gente chama na culinária de uma forma geral, corresponde a um pequeno bulbo. Por isso que o alho ele é constituído por vários bulbos. Dessa maneira, no vestibular, ele é citado como exemplo de bulbo composto. Beleza, moçada? Show! É um dos exemplos mais diferentes, é um dos exemplos mais interessantes quando a gente vai falar de caracterização morfológica de caule. Beleza? Moçada, na continuidade, a gente tem aqui, moçada, os caules aquáticos, onde, mais uma vez, são aqueles providos de características morfofuncionais que permitem gerar adaptações favoráveis a ambientes aquáticos. Não esqueça, galera, que a Vitória régia, assim como os aguapés, eles apresentam, enquanto organismos vegetais, uma condição de flutuabilidade no ambiente. E como eles estão flutuando, sugere a ideia de uma condição de estabilidade gerada por um parênquima, moçada, chamado parênquima aerífero. Opa! Na aula de histologia você lembra que os parênquimas, ou a estrutura parênquimática aerífera, é aquela que acumula ar. E se permite, galera, o acúmulo de ar, eu vou condicionar a possibilidade do vegetal se manter sobre a superfície da água sem afundar. Ou seja, os parênquimas aeríferos contribuem para a flutuabilidade adaptativa e funcional como um todo dessas plantas em ambientes aquáticos. Beleza? Então existem os caules aéreos, os caules subterrâneos e agora, galera, os caules do tipo aquáticos. Massa? Beleza. Galerinha, e algumas adaptações que aí sim a gente já trabalha como reta final de características caulinares. Nós temos, galera, as gavinhas, beleza? Fica ligado, são modificações morfofuncionais. Lembremos, moçada, que as gavinhas são essas estruturas de forma espiralada
que a gente encontra nas chamadas plantas trepadeiras e outras categorias de plantas que apresentam os caules que permitem se desenvolver sobre algum outro substrato. E essas estruturas, galera, de aspectos espiralados que verdadeiramente se enrolam sobre o substrato, como a gente observa nas videiras, no pé de maracujá, entre outros exemplos, nós chamamos de gavinhas. Você observa que parece um espiralzinho. E a função das gavinhas, enquanto modificação caulinar, é auxiliar o processo de fixação da planta sobre os substratos. Olha que massa, beleza? Olha só, galerinha, temos aqui espinhos, que seriam eles relacionados à defesa. Observe, galera, que são modificações caulinares que promovem essa composição de um aspecto, digamos, mais pontiagudo, que vai justificar uma espécie de ação protetiva. Ou seja, moçada, protege a planta contra a condição de herbivoria, contra o ataque de animais herbívoros, por exemplo. Dessa maneira, eu vou dizer que os espinhos são modificações caulinares, nesses exemplos, que acabam auxiliando, como por exemplo na laranjeira, no limoeiro, um mecanismo natural de defesa da planta. Então fica ligado, seria mais uma adaptação possível em termos de provas de vestibulares. Beleza? Bom, galera, temos ainda muito cuidado com os acúleos. Lembrem que eu coloquei com muita atenção, quero a sua atenção agora, tá? Os acúleos não são modificações do caule. Os acúleos que eu encontro, por exemplo, na roseira, por exemplo, os acúleos, galerinha, são alterações epidérmicas. Posso lhe dar uma dica, moçada? A dica é o seguinte: quando você quer diferenciar estruturalmente espinhos de acúleos, é muito fácil. Você se aproxima da planta, pega na estrutura. Quando você tem dificuldade em arrancar a estrutura devido à maior condição de consistência morfológica da estrutura, provavelmente é espinho. Agora, quando você fala, por exemplo, de acúleos, que são anexos epidérmicos e não adaptações caulinares, os acúleos são expansões ou modificações ou anexos epidérmicos que são facilmente destacados. Isso quer dizer, portanto, que na dúvida, moçada, se liga, você tem lá, galerinha, os acúleos como estruturas, digamos, mais delicadas e que são mais facilmente destacadas. E por que elas são mais facilmente destacadas, galera? Porque são alterações apenas da epiderme e não uma modificação caulinar propriamente dita. Beleza, moçada? Show de bola, né? Esse assunto aqui é arrepiante, hein, moçada? Viva a botânica! Moçada, temos ainda, agora sim, como já proposta, já vi questãozinha falar, hein, galera? Vestibulares locais, vestibulares do Brasil inteiro, falando sobre adaptações. E às vezes o aluno, moçada, fica preocupado dizendo assim: poxa, tio Alisson, isso é muita informação, mas como é que a gente poderia falar, evidentemente, moçada, de possíveis condições de aplicações, digamos, mais contextualizadas em prova desse assunto? Galera, existe um tipo de caule, como acontece nas plantas xerófitas, nos organismos adaptados a uma condição de estresse hídrico, como o mandacaru, a palma do Nordeste. A gente vai lembrar que essas plantas, olha que legal, moçada, que vivem uma condição de estresse hídrico, pouca água ou recurso hídrico do solo, elas, ao longo do transcurso evolutivo, elas desenvolvem algumas características. Plantas xerófitas, moçada, transformam folhas em espinhos, lembra disso, para minimizar a evapotranspiração vegetal. Plantas xerófitas, moçada, muitas vezes apresentam raízes profundas para melhor explorar lençóis freáticos. Muitas vezes apresentam fechamentos sistematizados, naturalmente de estômatos, e claro, estruturas de impermeabilização de suas superfícies. Mas há também, moçada, além dessas adaptações, os parênquimas aquíferos que acumulam água, mas eu não posso esquecer, porque já foi cobrado em inúmeros vestibulares, que esses caules, galerinha, chamados de cladódios, são caules, galera, com características fotossintetizantes que têm capacidade de armazenar água, ou seja, desenvolvem parênquimas internos chamados parênquimas aquíferos. E esses caules, galera,
tem essa proposta de ser fotoautotrófica. Se você observa, as folhas foram transformadas em espinhos para minimizar a perda hídrica, para minimizar naturalmente a evapotranspiração. Ora, se as folhas são transformadas em espinhos, observe que para compensar em termos fisiológicos, o caule ele assume a proposta fotoautotrófica nesse vegetal. E esses caules fotossintetizantes com característica de armazenamento de água em parênquimas aquíferos, nós chamamos de cladódios. E exemplos clássicos, galera, não podemos esquecer o mandacaru, a palma e, no geral, inúmeros outros exemplos de espécies consideradas xerófitas. Cuidado que isso pode despencar na sua prova. Beleza, moçada? Tranquilo? Bom, e aí na reta final, a gente tem aqui, galerinha, a estrutura da morfologia interna do caule, como a gente sempre comenta, tá? Em um modelo, digamos, mais específico, nas provas mais tradicionais. Imagina aqui, galera, um caule em corte. E só para a gente relembrar nossas aulas de histologia, galera, olha só, eu tenho a zona da epiderme, beleza, que posteriormente, moçada, a partir de um crescimento secundário, vai constituir a zona da periderme, ou seja, vai permitir o surgimento da periderme. Nós temos o suber, que é um tecido formado por células mortas, eu acho que você lembra. O felogênio, quanto à estrutura, moçada, meristemática, que vai gerar o suber, diferenciando para fora e para dentro a feloderme. E aqui, claro, moçada, o feixe vascular, onde você tem literalmente a ocorrência, galera, do xilema, a ocorrência, galera, do floema, e essa organização nos remete à ideia de uma organização histologicamente definida e própria do caule, que de fora para dentro nós teríamos a zona peridérmica, formada pelo suber, felogênio e pela feloderme, e aqui, moçada, entre a região citada, ou seja, compreendendo a própria feloderme até a zona mais íntima da estrutura caulinar, nós temos os feixes vasculares, nos quais passariam, galera, no caso, o lenho. Não esquece, o lenho ele é chamado de lenho ou vasos lenhosos, nos remete a xilema. Já a liber nos remete a vasos liberianos, que nos remete a ideia de floema. Lembra, galera, que o lenho ele conduz seiva bruta, enquanto que o liber nos traz a seiva elaborada. Beleza? Moçada, e na reta final eu queria dar algumas dicas para vocês. O caule, galera, de fato, ele permite, enquanto os vegetais mais antigos, e por que não vegetais como típicos das gimnospermas, as angiospermas eudicotiledôneas, por exemplo, que promovem esse crescimento secundário. Nós vamos observar, moçada, que a gente tem algumas regiões de fora para dentro da estrutura. Nós temos, mais uma vez, galera, veja só, o suber, que é aquele tecido morto, moçada, que se destaca na função protetiva da planta. Nós temos, moçada, o tal chamado felogênio, que é exatamente essa segunda camada, que corresponde a um tipo, a uma categoria de meristema secundário, beleza? Nós temos o parênquima cortical e, de forma perifericamente constituída, a zona, moçada, do floema, beleza? Agora onde eu quero chegar, galerinha, veja que existe um câmbio, a região do câmbio, que separa, intercomunica a zona floemática da zona xilemática. E aí, no teu vestibular, uma curiosidade, galera, a gente já falou sobre isso na aula de histologia, tá? Nós temos o alburno, que corresponde, galera, ao xilema secundário funcional. Se ele é funcional, ele conduz a seiva bruta. Só que, se você observa a porção mais íntima de um caule, galera, onde você vai ter impregnações de estruturas como resinas, entre outros, você vai ter o tal chamado xilema secundário inativo, onde a gente vai dizer, galera, que esse xilema secundário inativo nós vamos chamar de cerne, ou popularmente chamado de madeira. Na sua casa, por exemplo, você tem cadeiras, você tem mesas, você tem móveis à base de madeira, não é verdade? Aí você fala, tio Alisson, dá para repetir? Dá sim. Observe, nós temos, galera, o xilema secundário funcional aqui, que corresponde, moçada, àquela estrutura xilemática
que conduz a seiva bruta, só que a parte mais antiga, você lembra que o vegetal, moçada, ele vai crescendo de forma secundária, e à medida que de forma concêntrica surgem os xilemas secundários funcionais, essa porção mais interna, ela perde a sua funcionalidade quanto à condução. Só que ela continua sendo importante. Por quê, galera? Porque o cerne, ou simplesmente a madeira, ou o xilema secundário inativo, eu abro aqui, moçada, um parêntese, ele é inativo para o transporte da seiva, mas ele é de fundamental importância para o mecanismo de sustentação do vegetal. Então, muito cuidado, galera. O xilema secundário, ele é inativo para a condução da seiva, mas ele ainda é importantíssimo para a planta, porque ele confere a sustentação centralizada do eixo caulinar. Beleza? Então o que a gente chama, moçada, logicamente, de cerne, seria o xilema secundário inativo para o transporte, porém importante para a sustentação. Beleza? E não esquece que o cerne pode ser chamado de madeira. Não esquece. E eu tenho o abuno, que seria, moçada, o xilema secundário funcional, jovem, que continua conduzindo a tal chamada seiva bruta. Beleza? Moçada, com isso, a gente fala, de fato, das características gerais associadas a caule na composição da morfologia vegetal. E eu acho muito legal dizer que é sempre uma honra estar com vocês, uma satisfação enorme, inversamente proporcional ao meu tamanho. Fica com Deus, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, moçada, entre em contato no meu Instagram, Alisson M. Alencar, para a gente trocar uma ideia, enfim, ter um feedback das aulas, tirar suas dúvidas, enfim, nos tornarmos amigos. Beleza, moçada? Pode seguir que eu sigo de volta. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.